Thelma, quais as experiências que a senhora tem vivido pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Então, pastor, tentar falar resumidamente, porque é muita coisa. 2017 foi um ano difícil, um ano que eu passei por um processo muito duro. Meu pai ficou muito debilitado. Foram assim, só para o senhor entender, um ano de poucas noites dormidas, pouquíssimas horas dormidas. Tinha noite que eu dormia 2 horas e vinha trabalhar. Um processo muito duro, mas um processo que foi vitorioso. Eu perdi meu pai faleceu em dezembro, porém ele faleceu e foi salvo. Na verdade, ele hoje está com Jesus. Mas quando eu estava passando por esse processo... É importante ressaltar algo sobre o pai da senhora. O pai da senhora, vivia uma fé em um outro lugar e distante do Senhor, com uma cabeça totalmente religiosa, uma fé totalmente religiosa, e quando ele veio para o Ministério Mudança de Vida, ele teve a oportunidade de aprender e de exercer a fé e de desenvolver isso, não foi isso? Foi isso mesmo, o Senhor acompanhou. Foi exatamente isso. Meu pai, ele tinha uma outra cabeça, uma outra visão, e eu me lembro dele falar para um amigo dele, católico, fervoroso. Ele falou assim para um amigo dele: olha, eu passei 20 anos num lugar e o que eu aprendi nesses últimos 3 meses, eu não vi lá em 20 anos. Então, meu pai era outra pessoa. Outra pessoa. Então, eu creio que esse período que Deus deu para ele, porque o Senhor sabe da história, ele passou por um processo difícil um ano antes, Deus deu a oportunidade dele se reerguer, deu lucidez para ele enfrentar mais um tempo, para ele sentar no banco da igreja, graças a Deus no Ministério Mudança de Vida, e ter a revelação da palavra verdadeira mesmo. E foi um período que Deus queria trazer ele para a verdade, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, foi um processo necessário. Ele pegou a palavra, ele entendeu a palavra. Meu pai era uma pessoa extremamente disciplinada com as coisas de Deus. Então, eu sei que ele absorveu muito bem a palavra. E no domingo, em dezembro, ele faleceu. E foi para a glória. Eu sei que ele foi salvo, porque no último momento, mesmo sem a lucidez, humanamente falando, a única coisa que ele sabia falar era clamar por Jesus. E eu não tive maturidade para lidar com essa perda, pastor. E eu sei que eu fui reprovada naquele teste. E aí Deus me deu uma nova oportunidade, porque um mês antes nós recebemos o diagnóstico de câncer da minha mãe. Aí é estranho falar uma nova oportunidade, sim, para mim foi. Deus, minha mãe não tem convênio, idosa, o senhor sabe como que é. Tinha essa preocupação, né? Como que nós vamos tratar disso? E nesse período Deus trouxe essa palavra dos discípulos que iam atravessar para o outro lado. E eu meio que vivenciei essa passagem, essa pregação. Deus nos colocou num dos melhores hospitais de São Paulo. Minha mãe fez todo o pré-operatório lá, exames, assim, maquinário de última geração, tudo excelente. E aí eu lembro que quando a gente começou, que a gente ia no hospital para fazer os exames, eu falava para minha mãe: mãe, olha só o barquinho que Jesus preparou para a gente, né? E a minha mãe ia feliz por estar tratando no melhor lugar, ela ia muito grata. Eu lembro quando a médica deu o diagnóstico, eu falei para ela: doutora, isso pode mudar, porque ela deu um monte de previsões negativas, pastor. Tinha previsão da minha mãe ficar com aquela bolsa, fazer a cirurgia para retirar o tumor e ficar com aquela bolsa durante 6 meses. Um monte de previsões negativas. E eu falei: doutora, isso pode mudar, porque Deus já curou minha mãe de muitas outras coisas e eu sei que Ele vai fazer. Eu sirvo um Deus vivo, a gente serve um Deus vivo. E na época ela fez uma cara de tipo, ai, louca, né? Aí eu entendi, falei: Senhor, o Senhor vai trabalhar na vida da minha mãe para que todo mundo, inclusive essa médica, creia também. Meu pai faleceu em dezembro, um mês depois, a gente já começou a correr com a minha mãe. E no dia da internação, uma semana antes, na verdade, foi numa Santa Ceia, num culto de encerramento, a bispa trouxe uma palavra que falou assim: olha, você vai passar por muita coisa, vão falar muita coisa, muita previsão negativa, mas nada disso vai acontecer.
Pastor, eu me agarrei tanto a essa palavra, porque foi num domingo, a minha mãe ia internar na terça. Eu me agarrei assim com toda a força que eu tenho na minha vida nessa palavra. E aquilo ficou na minha mente. Chegando no hospital, eu sentei com a minha mãe na recepção. Eu falei, mãe, você tem noção que a gente está entrando no nosso barquinho hoje? Ela, sim. Eu falei, você sabe o que a gente vai enfrentar? Ela, a tempestade. Eu falei assim, você está pronta? Ela falou, tô. Eu falei, então eu também tô. A gente vai chegar do outro lado. Ali, naquele dia, eu já tinha um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu estou entrando com a minha mãe nesse hospital e eu vou sair com a minha mãe desse hospital. Eu não arredei pé, o senhor sabe, o senhor acompanhou o processo, eu não arredei pé daquele hospital. Eu fiquei, minha mãe internou na terça, estava previsto para fazer a cirurgia na sexta. Na quinta-feira, estava tudo bem. Ela recebeu as visitas das minhas irmãs, as visitas foram embora. Quando eu olhei para minha mãe estava desfalecendo. Eu apertei a campainha para chamar a enfermeira, veio aquele monte de enfermeira com eletrodo, começou a colocar eletrodo na minha mãe, máscara de oxigênio. Naquela hora passou um filme pela minha cabeça. Eu só falei assim, Jesus, por favor, não tira minha mãe de mim agora. Porque aí eu comecei a lembrar do meu pai. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero passar por isso de novo. E eu já estava me vendo, pastor, escorregando de novo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ser reprovada nesse teste de novo. Eu preciso passar por isso. Então eu segurei forte na mão da minha mãe, ela com aquela máscara de oxigênio. Eu falei, mãe, fala com Jesus porque Ele te ouve. Fala com Jesus, Ele vai te ouvir. A minha mãe só fez assim, o olho arregalado, assim, ela só balançou a cabeça e levaram a minha mãe para o CTI. Não é possível ficar acompanhante no CTI, só que eu pedi tanto, falei, Senhor, eu falei para o Senhor que eu estou aqui com a minha mãe, eu entrei com a minha mãe e vou sair só com ela, eu não vou sair desse hospital sem a minha mãe. E aí eles colocaram num andar que era possível ficar acompanhante. Nisso, Deus colocou só anjos no nosso caminho, o doutor que estava o chefe do CTI, tudo foi abençoado. Minha mãe ficou entre idas e vindas 15 dias no CTI por conta de uma trombose no pulmão que impediu a cirurgia para retirada do tumor e o médico falou, se ela for para a mesa de cirurgia, ela não sai. Minha mãe entrou no hospital desnutrida, anêmica. No total desse processo, minha mãe tomou 14 bolsas de sangue. Então, já aproveito a oportunidade. Nós, dia 26, vamos ter a questão da doação de sangue do projeto Mudança de Vida. Eu sei da importância disso. Foram 14 bolsas que a minha mãe, foram essas bolsas com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, que manteve a minha mãe viva nesse processo. Pessoas que doaram, pessoas que se sensibilizaram para ajudar, não é isso? Exatamente, exatamente. Era cada gota, assim, às vezes eu passava a noite acordada e olhando aquelas gotinhas cair, porque é um processo lento a transfusão. E cada gota era a vida que estava indo para as veias da minha mãe. Foram 15 dias de CTI. Durante esses 15 dias de CTI, é uma coisa impressionante. Cada pessoa que chegava era uma pessoa numa situação assim de uma situação emocional, dependência emocional absurda, gente que tentou suicídio. Mas eu tive a oportunidade, porque eu me afastei da obra, das questões que eu cuido aqui da igreja, para cuidar da minha mãe. E Deus me deu essa oportunidade de fazer a obra dentro daquele hospital, dentro daquele CTI. Uma vitória eu sei que eu tenho. Eu conversei com muita gente sobre Jesus, eu falei sobre Jesus naquele hospital, para médico, enfermeiro, muita gente. Para quem Deus me dava oportunidade, eu falava. Mas uma vitória eu sei que eu tenho, que foi eu, com a graça de Deus, que é uma senhora que infartou e ela estava começando a frequentar a igreja e desistiu porque a igreja era longe. E eu cheguei para ela e falei, olha, Jesus está te dando uma segunda oportunidade, então se agarra a ela. E quando a senhora entrar para a cirurgia, põe um hino na cabeça, vai louvando o Senhor, entra com fé e Ele vai te dar a vitória. E ela saiu super bem, e ela falou assim, olha, hoje eu decidi, eu vou voltar para a igreja. E ela continua, porque eu tenho eles no meu contato, ela continua, ela está servindo a Deus e eu estou muito feliz com isso. Então, pastor, eu sei que ali eu me agarrei assim, que foi a minha segunda chance. Eu falei, não, eu vou passar por esse processo. E assim, a minha mãe, depois desses 15 dias de CTI,
Os médicos decidiram operar. É engraçado que as coisas de Deus, ele é assim, ele confunde mesmo, né? A médica chegou, falou que ela tinha piorado, que a trombose tinha aumentado, que tinha atingido já os 2 pulmões e que eles estavam sem saber o que fazer, porque ela usou essa expressão: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Foi a expressão que ela usou. Quando ela saiu, aí eu abri a Bíblia. Eu abri a Bíblia e li em Jeremias: e trarei a cura, eu restaurarei e trarei a cura a ela. E então eu olhei para minha mãe e ri. Eu falei: mãe, tá tudo bem, porque eles têm que estar confusos mesmo, porque senão a glória não vai ser de Deus. Tem que ser um caso complicado mesmo. Eles têm que estar confusos e o caso tem que estar complicado mesmo. Aí minha mãe falou: é verdade, a gente vai sair dessa. Quando ela passou uma semana, piorou, porque começou a sangrar, o tumor começou a sangrar. E foi nesse momento que eles decidiram operar a minha mãe. No pior momento, Deus colocou na cabeça que vai operar agora. Então ela entrou para a sala de cirurgia, 2 horas antes da cirurgia. Uma equipe de mais ou menos 6 médicos rodearam a cama da minha mãe e falaram assim: olha, vocês têm que entender a gravidade, pode ser que ela vai, pode ser que ela não volte, ela está muito debilitada, o pulmão está atingido, então ela pode ter uma parada cardíaca, ela pode ter uma parada respiratória. E eu estava muito calma. Por quê? Porque aquela palavra do encerramento do jejum, que falava da previsão e que eu não ia passar por nada daquilo, ela estava muito viva dentro de mim. Aí eles falaram: você está entendendo? Porque eu não me esboçava reação nenhuma. Eu falei assim para a médica que estava falando: doutora, eu só preciso que vocês entrem naquela sala com fé, porque acredita no que eu estou falando, vai dar tudo certo. Eu tenho essa certeza, vai dar tudo certo. Se vocês entrarem com essa fé, vai dar tudo certo, não tem erro. O discurso da médica já mudou. Não, porque sim, a gente tem que crer, a gente tem que ter fé. Eu sei que eles foram para a cirurgia, a previsão era de durar 4 horas para mais, a cirurgia da minha mãe não durou nem 3 horas e meia. Eles conseguiram retirar todo o tumor, retiraram uma parte do intestino, religaram o intestino. A minha mãe está, para a honra e glória do Senhor, minha mãe está ótima. O intestino voltou a funcionar sozinho. Deus operou um verdadeiro milagre. Eu lembro da médica, na hora da alta da minha mãe, retirando o dreno, ela falou assim: agora eu posso falar. Nós não acreditamos, nós não estávamos acreditando que sua mãe fosse sobreviver. Nós não acreditávamos. Aí eu falei para ela, falei: doutora, o que vocês viveram foi um milagre. Isso daí é pura mão de Deus. A senhora, então, disse no início que a senhora teve uma outra oportunidade, teve uma atitude diferente, a postura diferente, isso tudo com base nas direções que a senhora tem recebido do altar, aquilo que Deus tem usado a bispa para trazer a igreja, não é isso? Ah, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Nessa segunda chance, eu já fazia isso lá no começo. Assim que eu entrei na igreja, nossa, eu devorava a palavra. E agora eu devoro mesmo, mas tentando entender assim, qual que é a questão, né? Então vamos lá, gente, aqui está errado, então aqui está errado. Eu estou buscando, na verdade, é o que a bispa fala, cavando fundo, né? Erro. Cometo meus erros, né? Aquela questão que a bispa falou hoje. O problema não é errar, o problema é você não ir lá e consertar. Então, o que eu estou buscando fazer agora é isso. Eu estou tentando enxergando nos meus erros, nas minhas atitudes, e eu volto todos os dias. Tendo uma postura diferente. Todos os dias eu vou lá atrás e falo: não, eu fiz aquilo, eu não posso repetir. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. A primeira coisa que eu falo é agradecer a Deus, porque quando eu olho para o lado e vejo a minha mãe, eu só tenho motivos para agradecer ao Senhor. E Senhor, me ajuda. Porque sem Ele... Você entende, então, que se a senhora não tivesse recebido essa direção, a senhora teria enterrado tua mãe? Ah, com certeza, pastor. O que me manteve em pé dentro daquele hospital durante esses 30 dias foi a palavra. Foi a palavra. Eu tinha uma promessa. E Deus não é homem para mentir.
Eu tinha uma promessa e eu sabia que ela ia se cumprir. E foi todo dia, cada dia naquele CTI, com aquele barulhinho, noite e dia, e a situação piorando. Teve uma vez que a minha mãe era puro fio ligado nela. Eu falei, não, isso vai passar, Deus me prometeu, isso vai mudar, isso vai passar. Então foi a palavra, o que me sustentou foi a palavra. Hoje tua mãe está abençoada, curada, inclusive não para de limpar a casa, de fazer as coisas, não é isso? É isso mesmo, pastor, eu tenho que ficar vigiando, porque ela ainda assim, ela tem aquela, a médica até falou para ela, ó, a senhora não abusa, não pode. Aí eu entro, vou trabalhar, ela vai, fecha a porta. Eu vou e abro, porque eu tenho que ficar de olho. Se deixar, ela vai fazer as coisas. Hoje a tua mãe está assim, mas teve um dia que você mandou uma foto da sua mãe, deitada no sofá, em uma situação deplorável, que parecia que ela já tinha falecido, não foi? Lembra disso? Lembro. Lembro, pastor. E hoje você vê tua mãe, totalmente diferente. Como que é isso? Poder viver essa fé, esse espírito, esse posicionamento que a bispa nos leva a ter. Na verdade, hoje eu entendo na prática o que a bispa fala da cura as suas feridas, curando as dos outros. Tem que acreditar, o levante-se, o que significa essa expressão que, como ela mesma diz, e é verdade, ninguém fala melhor o levante-se como ela. E é verdade. Hoje eu entendo na prática o que significa levantar. A minha mãe, na verdade, estava morta. Aquela foto traduz isso, a minha mãe estava morta. Dia 26 de março, a minha mãe faz aniversário dia 27 de outubro, mas eu tenho como dia 26 de março um novo nascimento. É um renascimento, a minha mãe renasceu. Não só fisicamente em relação à cirurgia, mas como pessoa, espírito. A minha mãe está com outro espírito. A minha mãe está sorrindo, pastor. Já tinha anos que eu não sabia o que era ver um sorriso no rosto da minha mãe. Feliz, abençoada, evangelizando, motivada. Hoje a senhora está aqui, contando vitórias. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora e o que acabou de ouvir essa história da senhora? Qual que é a direção que a senhora deixa para elas? Não desista. Deus é um Deus vivo e Ele está olhando por nós. Então é assim, é ouvir a palavra, se agarrar à palavra com toda a força da vida e acreditar. Porque se Deus trouxe uma direção no altar, ela vai acontecer. Então, não importa quanto tempo, porque para mim seria em uma semana. No caso da minha mãe foram 30 dias de processo. Mas aconteceu. Passou do outro lado. Ah, pastor, cheguei do outro lado. Abençoada. Abençoada, abençoada.